foram 4 anos para eu me sentir pronta para sentar e conversar sobre isso. Família, como que é essa dinâmica, né, de você ter um transtorno de ansiedade, você contar para sua família, você ter o apoio deles, a ajuda, não ter, o que eu faço, como que eu converso, como que eu chego para os meus pais, por exemplo, e falo que eu quero ir num psicólogo, num psiquiatra. Fala galera, aqui é a Laura do Vivendo com Ansiedade, trazendo mais um vídeo aqui para este canal maravilhoso. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Laura, eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado, conhecido também como TAG, em 2016. E desde então eu faço tratamento, né, psicológico, acompanhamento, e tenho buscado maneiras de viver bem com o meu transtorno de ansiedade. E é por isso também que eu decidi criar esse canal. E esse quadro aqui é o Confissões de uma Ansiosa. Eu comecei ele lá no Instagram, né, fazendo um quadro pelo IGTV, mas aqui eu acho que a gente tem um pouco mais de liberdade e até de tempo pra entrar mais no assunto, conversar um pouco mais e ter um espaço de troca muito mais legal. Se você ainda não me segue por lá, pode me seguir, o link tá em algum lugar por aqui. Lá eu sempre faço enquete nos stories pra saber os temas que vocês querem que eu aborde nos vídeos, que a gente pode falar um pouco mais e trocar experiências, tá bom? O tema mais votado, sem dúvida nenhuma, no mês de dezembro foi família. Como que é essa dinâmica, né, de você ter um transtorno de ansiedade, você contar para sua família, você ter o apoio deles, a ajuda, não ter, o que eu faço, como que eu converso, como que eu chego para os meus pais, por exemplo, e falo que eu quero ir num psicólogo, num psiquiatra. É muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente sabe que família é aquilo, a gente nasce com eles, a gente não escolhe família. Isso pode ser bom ou isso pode ser muito ruim. Então, a gente sabe que tem famílias que apoiam, que entendem, que buscam compreender, como a gente sabe que também tem famílias que não entendem, que não apoiam, que não buscam entender, né? Não buscam olhar para a situação daquele indivíduo. Vou contar um pouquinho de como é que foi lá em casa, né, comigo, umas dicas para você e como você pode abordar isso com a sua família. Tá? Na verdade, trazendo um histórico aí, 2016 foi um ano muito conturbado na minha vida por muitos motivos. Eu tava há um tempo já sem fazer terapia, que é uma coisa que eu me arrependo muito, que eu não deveria ter parado. Mas enfim, 2016 era o meu segundo ano de faculdade. Não, primeiro ano de faculdade, tô ficando doida já. Eu entrei em 2016 na faculdade, né, fui fazer engenharia. E foi ali que eu conheci meu primeiro namorado, a gente entrou, né, num relacionamento, foi um relacionamento bem conturbado, assim. Mas a gente não vai entrar em detalhes nisso nesse vídeo. Mas se vocês quiserem falar mais sobre relacionamentos abusivos e etc., a gente pode falar nisso num outro momento, tá bom? 2016, né, foi o ano que eu tinha esse namoro, primeiro ano de faculdade, enfim, uma série de coisas que desencadearam, né, o meu quadro e até sintomas muito fortes de ansiedade, né? Tinha épocas que, uma grande parte do ano, na verdade, eu tinha crise e ataques todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, de chorar, ficar sem ar, desmaiar em casa. E eu lembro muito de uma situação específica, e isso já foi até em 2017, não foi em 2016, foi um ano depois, que eu não lembro o contexto, mas eu tive uma crise muito forte, eu liguei pra uma amiga e eu desmaiei na ligação. Então assim, ela ficou super preocupada porque eu não respondia, eu que liguei, e enfim. Então era bem tenso, né, era bem crítico. Em 2016 eu tava chorando todos os dias pra dormir, não conseguia me concentrar, acordava chorando, ia dormir chorando, chorando, e triste, e ansiosa, e agoniada, e com muitos tiques, e machucando minha boca, né, porque um dos meus tiques de ansiedade é morder, né, a boca, espremer o rosto, e ficando muito machucada, e sem paciência, e sem controle mesmo, muito instável, qualquer coisa me destabilizava, qualquer coisa fazia eu chorar, qualquer coisa fazia eu ficar fugia, eu não conversava com ninguém, me isolava, me isolei de todo mundo, chegava em casa e me trancava no quarto. E eu não conseguia conversar com ninguém sobre aquilo, né? Com os meus pais, com os meus irmãos, né? Com os meus amigos. Eu não sabia o que falar porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Porque foi muito de uma vez só. Se não me engano, foi minha mãe que sugeriu de voltar pra terapia. E eu aceitei, óbvio, que tava impossível. E aí eu comecei a me consultar com a psicóloga na época, que foi ótimo. Tenho só a agradecer. Ela, hoje em dia, ela não é mais minha psicóloga, mas foi muito bom pra mim, né? Ela que me diagnosticou. E claro, isso foi depois de vários meses e várias sessões. Eu fazia 2 horas de terapia por semana, ou seja, como se fosse 2 sessões de terapia, né? E isso foi muito importante, né? Essa intensidade, mergulhar mesmo no problema e tentar viver com aquilo. E eu lembro que na época era uma questão muito a relação, né, minha com esse meu namorado e com os meus pais, né? Porque, claro, os pais vão sempre tentar entender o que tá acontecendo com o filho, né? O que tá fazendo o filho sofrer.
E muito era ligado a esse meu namorado, né? Eles ligavam muito e realmente tinha muito a ver também com isso, né? Então a gente teve que abrir todo um diálogo. Meus pais foram em algumas sessões pra gente sentar e conversar. Eu não sabia me expressar. Era uma coisa muito nova pra eles também. Foi bem difícil. E eu acho que até hoje, às vezes é um pouco difícil pra eles entenderem. Não pros meus pais só, mas assim, pra todo mundo, né? Eu acho que entender realmente a dimensão do que é um problema, o que é um transtorno de ansiedade. Não é um ficar nervosinho antes da prova, não é um ai, nossa, tô meio perdido. Não é isso, sabe? É muito mais intenso que isso. Tem sintoma físico, é patológico, é um problema, uma doença, sabe? E as pessoas ainda não entendem isso. E um dos meus papéis aqui com esse canal, com o meu Instagram, é discutir isso, é trazer isso à tona, é falar sobre isso, né? É muito tabu ainda, as pessoas têm vergonha de falar porque acham que os outros vão pensar que ela é doida, ou que os outros vão pensar que ela é instável, enfim, não é isso. Enfim, fiz tratamento e tudo mais, mas só depois de anos, e eu digo anos mesmo, famoso, a gente tá em 2022, em 2020, final de 2020, que eu fui sentar e começar a dialogar com a minha mãe sobre aquilo. Então, 2016 até 2020, eu lendo, consumindo conteúdo sobre isso, fazendo terapia, entrando nessa jornada do autoconhecimento. Então, assim, foram 4 anos para eu me sentir pronta para sentar e conversar sobre isso. Então, assim, eu sei que é difícil. E eu sei que tem muitas famílias, muitos pais que não acreditam em terapia. Muitas pessoas ainda que não acreditam em terapia. Que é uma coisa sem fundamento algum, né? Convenhamos, é meio ridículo isso, mas tudo bem. Fazer o quê, né? Não dá pra mudar o mundo de uma vez. Eu entendo que às vezes pode ser difícil você chegar, né, pros seus pais ou pro seu responsável e falar, olha, eu quero fazer terapia. Porque essa pessoa pode achar que é tempo perdido, que não faz sentido, que isso é bobagem, que você só tem que estudar ou que você tem que trabalhar, que você tem que parar de pensar nisso. E eu sei que quando você é menor de idade, você acho que precisa da autorização, né, dessa pessoa pra fazer terapia. Mas assim, eu busco, primeira coisa, se eu for menor de idade, busca a coordenação do seu colégio, né, que sempre tem lá a coordenação pedagógica, conversa, talvez ela consiga te orientar mais sobre como abordar com seus pais, ou ela consegue talvez conversar com seus pais, ou talvez tenha um psicólogo dentro da escola que possa conversar com os seus pais antes de você iniciar um tratamento. Mas é muito importante isso, você buscar sempre o diálogo e não fazer escondido. Primeiro, porque provavelmente você não vai conseguir, e segundo, que isso pode ser pior ainda. Tá? Mas eu sei que é muito difícil. Começa a consumir conteúdo com relação a isso, tenta ler um pouquinho, buscar pessoas que passaram pelo problema que você está passando, para você entender como que você pode se expressar, porque às vezes a gente não sabe explicar o que está acontecendo, o que a gente está sentindo, né? E isso é muito ruim. Quando se trata de família, tem pais que acham que conhecem os filhos de cabo a rabo, né? Que acham que entende todas as nuances da personalidade e que por isso sabe que, não, isso aí é só um probleminha, já já passa. Não necessariamente é assim, tá? Então, tenha um pouco de paciência também. Eu sei que é muito difícil, né? A gente tentar suprir esse gap geracional que normalmente a gente tem com nossos pais. Mas é consumir, ter um pouco de paciência, abordar aquele assunto assim genericamente, depois você vai entrando em detalhes, pode mostrar um vídeo às vezes, sem pretensão, mas só para começar a iniciar aquele diálogo na sua casa. É muito importante do que você chegar e falar, vocês têm que entender, enfim, provavelmente isso não vai funcionar, porque quando você chega muito agressivo, as pessoas se fecham. Isso pode ser ruim pra você, porque dependendo do pai, né, mãe, responsável que você tiver, pode proibir você, enfim, não sei. A sorte que minha mãe, né, principalmente, sempre apoiou muito a terapia. Eu fiz terapia muito quando era criança, quando era adolescente, enfim, fez parte da nossa vida. Então essa parte de voltar ou não pra terapia foi bem tranquilo, foi sugestão dela, inclusive, como eu falei. E até entender como que a ansiedade entrava naquela dinâmica familiar, como que ela se manifestava nas relações com minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, e entender também como era isso tudo com os meus amigos. Foi fantástico, tanto que eu falo, façam terapia. Mesmo vocês não tendo nenhum problema gritante, problemas todo mundo tem, né? Mas mesmo vocês não tendo nada, nenhum transtorno, enfim, terapia é sempre bom. Porque você pode se melhorar suas relações. Uma coisa muito comum é o medo, né, de falar pra família, tipo, oi gente, estou com um problema. Não necessariamente todas as famílias têm um diálogo tão aberto, né, sobre sentimentos. Na verdade, acho que é até o contrário, acho que a maioria das famílias não tem isso. Que tem muito aquilo, né, de tudo perfeito, é tudo lindo aqui nessa casa, é tudo maravilhoso. E às vezes você pode estar enfrentando esse problema na sua casa. O mais importante disso é, primeiro, você parar e olhar pra si mesmo. O que tá acontecendo?
é realmente tudo tão perfeito assim? Ou tem algum problema? Fazer meio que uma autoanálise mesmo, olhar, pensar, é muito isso. O processo é muito isso, olhar, pensar, olhar e pensar. A gente com transtorno de ansiedade, a gente age muito, a gente tá sempre na ponta de bala. Aconteceu uma coisa, gatilho faz, gatilho faz, gatilho faz. A gente não consegue parar pra pensar. Isso foi um dos meus maiores aprendizados. Dá esse passinho pra trás, disparou, você faz que vai, mas você não vai. Você segura um pouco, pensa, faz sentido eu ter essa reação? Não faz? Faz sentido eu comprar essa briga? Ou não faz? Às vezes o ambiente familiar pode ser muito tóxico com relação a isso, pode ter muitos gatilhos, pode ser um ambiente muito inóspito mesmo. A gente sabe que existem famílias assim, não tem por que fingir que não. Vai ter casos, gente, e vou ser bem sincera, que você nunca vai falar sobre isso com a sua família. Vai ter casos que vai ser até melhor você não falar sobre isso porque não tem abertura, porque isso, porque tem preconceito, porque tem aquilo, enfim, porque não existe. E, assim, tá tudo bem, não tá tudo bem, né? Mas assim, vai ter que estar tudo bem, porque você vai fazer o quê? Né? Você mora ali, você não tem como sair, então às vezes é tentar achar outras válvulas de escape, talvez conversar com amigos e ter esse apoio de fora, se você não conseguir ter esse apoio dentro da sua casa. E eu sei que isso é muito triste, mas eu sei também que acontece. E se é a sua realidade, vamos tentar arrumar um jeito de solucionar isso. Né? Não tem como eu virar e falar, você vai conseguir sim convencer seus pais de que você tem um problema e eles vão entender e eles vão ser super compreensivos e vão te apoiar. Eu estaria sendo muito escrota se eu falasse isso e prometesse isso pra vocês, porque não é impossível isso, impossível. Vocês conhecem a família de vocês melhor do que eu conheço, óbvio. Então é saber onde você tá pisando, até que ponto você consegue trazer esse diálogo. E se você perceber que esse diálogo ele não existe, aí é pensar, ok, não vou conseguir dialogar sobre isso dentro de casa. Vou tentar dialogar fora, vou tentar me fortalecer para que esse ambiente familiar não seja tão prejudicial para mim. Porque a gente sabe como família afeta. Tem xingamentos que qualquer pessoa no mundo pode fazer, mas se alguém de dentro de casa, se alguém da família, machuca muito mais. Então, às vezes, você tentar se fortificar para isso, tentar isolar um pouco, pode ser uma boa solução também. Não posso prometer que sua família vai ser sua rede de apoio, mas você sempre tem que buscar uma. Se sua família for parte da sua rede de apoio, ótimo. Isso é muito importante, isso é muito bacana. E não é todo mundo que tem essa sorte. Então valorize se você tem. Se você não tem, tudo bem, você não tá sozinho, tá? Acontece mesmo. Mas aí busque pessoas que possam te ajudar, busque pessoas que vão te apoiar. E, gente, esse foi o Confissões de uma Ansiosa de hoje. Se você tem alguma dúvida, ou quer compartilhar alguma coisa, ou quer fazer uma pergunta, ou quer sugerir o próximo tema do Confissões de uma Ansiosa, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu quero muito trazer conteúdos que vocês queiram falar sobre, pra gente poder trocar, dialogar, eu trazer um pouco da minha vivência disso, ou trazer pessoas aqui, talvez, que tenham essa vivência e que a gente possa conversar e trocar mais, tá bom? Isso. Aqui estão minhas redes, se quiser me seguir no Instagram, TikTok, tô por lá também. Se quiser mandar uma mensagem no Instagram, quiser compartilhar alguma coisa, eu estou sempre por lá também, tentando ler as directs de vocês. Mas é isso, participem, sempre tem enquete, caixinha de perguntas lá. Então, se você não me segue, segue lá. E até a próxima!